Inteligência artificial para advocacia. Você, advogado que conhece a inteligência artificial, mas ainda não sabe usar, não sabe configurar, esse podcast de hoje vai dar ricas dicas sobre como configurar e utilizar essa ferramenta na advocacia de forma saudável. Fala aí, doutor Daniel, quais os comandos que a gente pode usar, como é que vai funcionar o nosso podcast? Hoje a dica vai ser sobre prompts, quais são as melhores ferramentas que estão disponíveis gratuitos e aqueles pagos, tá? Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estúdio Atibaia Jardim, hoje para mais uma gravação do nosso podcast Jus Esperneandi. Meu nome é Daniel Nunes, sou advogado civilista aqui na comarca de Atibaia, para quem não me conhece, e tenho aqui comigo, como sempre, o meu querido colega, doutor Sidney da Silva, advogado criminalista. Tudo bem, doutor Sidney? Olá, doutor, tudo bem? Sejam muito bem-vindos todos aí. Hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial aplicado à advocacia, né? Exatamente. É uma ferramenta sensacional, apesar de eu ser um pouquinho resistente em relação ao uso da inteligência artificial, mas eu estou convencido que é uma boa ferramenta e sabendo usar, dá para ir longe com essa ferramenta, né? Doutor, eu costumo dizer que a inteligência artificial ela é igual ao álcool. Usando com moderação, você vai longe. Doutor, tem que saber utilizá-la, né? E hoje o interessante é que hoje a gente decidiu falar sobre esse tema porque Dr. Daniel, para quem conhece o Dr. Daniel, ele é um autodidata. Dr. Daniel, o mundo da tecnologia, ele domina bem, ele estuda e ele consegue desenvolver, fazer as coisas acontecer, me ajuda muito, ajuda muitos advogados com muitos mecanismos. Você pega, por exemplo, um estúdio desse aqui, ó, o que tem por trás das câmeras aqui, tem toda uma engrenagem de funcionamento, não é simplesmente uma câmera e aperta um botão para gravar, não, tem todo softwares que faz funcionar, tem as configurações né? em gerais, não é fácil. Todo dia que a gente chega aqui, tem configurações novas para fazer, né? Sim, exatamente. Então, da mesma forma que ele aplica aqui no estúdio, ele é autodidata do tema. E ele tem se dado bem com a inteligência artificial. E aí a gente teve essa ideia de hoje falar e dar dicas para a advocacia, né, doutor? Sim, com certeza. Sobre o uso da inteligência artificial, sobre comandos, se dá para personalizar uma inteligência artificial ao meu estilo, ao seu estilo, ao estilo do colega, e como fazer. Eu gosto muito da ideia de que algumas pessoas, doutor, falam da inteligência artificial, eu vou treinar a inteligência artificial. Algumas pessoas usam essa terminologia. Como treinar a inteligência artificial para que ela seja utilizável no teu escritório, né? E ao invés de você treinar, eu gosto da palavra de personalizar, né? Personalizar a inteligência artificial. Por quê? Porque quem faz o treinamento dela, de fato, é as grandes operadoras, que nem a Gemini, por exemplo. Quem que faz o treinamento da Gemini, né? É o Google. O Google treina a Gemini, né? Nós temos a DeepSeek, que é uma outra plataforma de inteligência artificial, que é uma plataforma chinesa. E temos a queridinha de todos os advogados, da maioria da população, que é o ChatGPT, né? Que também... Que é o que a maioria das pessoas conhecem, né? Eu acho que foi a pioneira, né? De ChatGPT, porque ela iniciou de forma a trazer a inteligência artificial para o público em geral. Lembrando que a inteligência artificial ela já existe há muito tempo, tá? Ela não é uma novidade. A inteligência artificial, salvo engano, ela tem mais de 20 anos. Caramba. Pois é. Então, assim, o que nós conhecemos de inteligência artificial hoje é algo como a gente conheceu o iPhone na época que foi lançado. Já existia uma tecnologia que um iPhone fazia, mas é lógico que eram máquinas gigantescas, o computador. Doutor, a inteligência artificial na advocacia, ela é uma ferramenta de suporte, né? É que eu acho que talvez o pessoal em geral tenha uma visão errônea de que ela vai fazer tudo, ela não vai substituir o advogado, não vai né? substituir, né? Então talvez essa é uma resistência minha, não só por esse fator, mas também eu temo que a inteligência artificial
limite o advogado ou os estudantes, ou seja lá quem for, a desenvolver a cognição, o raciocínio, exercitar o raciocínio sobre determinado tema, entendeu? Por quê? Antigamente, ou num passado recente, a gente quer saber de um tema, a gente vai ler doutrina, né? Só que, cara, você pega a inteligência artificial, você vai lá e digita sobre o que você quer, ela dá tudo aquilo que você teria um trabalho de ler, né? Então eu acho que aí a gente entra naquela fala sua de que é igual álcool, tem que usar moderadamente. De forma moderada, de forma moderada, né? Foi um péssimo exemplo que eu dei, mas é isso. Usando de forma moderada e consciente, a inteligência ela tá aí para te ajudar, né? Não tá para atrapalhar, desde que você saiba utilizá-la. Eu falo para os meus sócios, né, para aqueles que eu convivo de forma mais aproximada, inclusive para o doutor, que a inteligência artificial ela faz 80% do trabalho de uma petição. 80%. Por quê? Porque ela vai te dar um esqueleto daquilo que você precisa, tá? E você vai modelar aquela petição levando o teu linguajar, a tua forma de escrita dentro daquela petição. Quem aqui, vamos falar assim, quem aqui nunca fez Ctrl+C, Ctrl+V, de você entrar lá no site do Jus Esperniandi, o Jus Esperniandi, do Jus Brasil, desculpa, Jus Esperniandi é aqui. Quem nunca entrou no site ainda do não Jus oferecemos Brasil, essa opção, né? Então, assim, qual advogado, já nos tempos modernos, nunca entrou no site do Jus Brasil, fez lá pesquisa de modelos, sei lá, modelo de despejo, por exemplo. Aí a gente pega aquele modelão que está lá no Jus Brasil, traz para o Word e a gente faz a adequação de mudar a qualificação das partes, adequar os fatos e, de fato, terminar a petição. Mas, assim, a gente já saía de um esqueleto pré-definido. Uhum. Eu, assim, não posso ser hipócrita, né, de falar que nunca ninguém fez isso. Eu já fiz várias vezes. Às vezes a gente sai de uma petição do zero. Uhum. Né? Quando a gente procura um modelo, alguma coisa que a gente está precisando ali para aquele caso e não existe no mercado alguma coisa que já feita, a gente faz o zero. É normal fazer, né? Mas normal também é você fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e modificá-lo. Aliás, a tecnologia tá aí para isso, né? Para facilitar, né? Exatamente. E não para fazer o seu trabalho. Agora, o advogado ruim é aquele que faz o Ctrl+C, Ctrl+V sem fazer o pós-edição. Para conferir, para ver se tá... Esse seria uma primeira dica de cuidado, né? Exatamente. Assim, se a gente falar da aplicabilidade, da aplicação da inteligência artificial na advocacia, né? Se te pedissem um conselho, doutor, eu quero aplicar o ChatGPT, a inteligência artificial, na minha advocacia civil. Qual recomendação, por exemplo, você daria para o advogado? Que vai iniciar. Eu vou... começar a configurar. Primeiro passo, IA paga ou IA gratuita? Bem, vamos lá. Então, vou colocar aqui para mim. É o seguinte, olha, você que está iniciando agora nesse mundo de inteligência artificial, eu aconselho você primeiro testar as inteligências artificiais gratuitas, ok? Para você entender como que funciona. Eu tenho aqui 3 nomes que eu já citei no começo do nosso podcast, que é o Gemini, o DeepSeek e o ChatGPT, ok? O mais conhecido hoje é o ChatGPT, porque ele foi um dos primeiros a surgirem e foi o que foi mais colocado na mídia que a gente conhece aí, as televisões, enfim, vários vídeos colocados lá na internet. Qual é a dica que eu dou, então? Começa a usar essas 3 de forma gratuita, só que existem limitações, ok? O ChatGPT, salvo engano, você pode usar ele tipo 3 vezes por dia. Ele já te restringe, porque ele dá lugar vamos pensar assim, pensa no ônibus, tem vários lugares ali dentro do ônibus, é uma limitação de lugares, certo? Então assim, ele deixa você entrar nessa condução para você usar o ChatGPT de forma de graça, só que tem um limite. Por quê? Porque ele tira você dessa condução e coloca outra pessoa para usar. Então, ela é democrática ao ponto de que é grátis, mas é para todo mundo, não é ilimitado. Você não pode usar direto, porque vai chegar uma hora que ele vai falar que o tempo ali foi excedido, entendeu? Então, assim, ChatGPT é bom, mas é limitado.
É uma forma do Google coisa, também, uma forma do ChatGPT também fazer com que a pessoa compre, né? Forçar de que comprar deve também. ter a versão paga, né? Que aí você usa à vontade, né? Tem. É uma força, é um commerce deles. Exatamente. Né? Olha, até onde eu sei, o ChatGPT tem a versão paga, né? O Gemini tem a versão paga. O DeepSeek eu não procurei saber, tá? Porque assim, o DeepSeek, para quem está começando agora e quer usar de forma gratuita, na minha opinião, é a plataforma de inteligência artificial que tem mais quantidade de algoritmo. Então, é assim, vamos supor, o ChatGPT, você pode colocar lá um livro de até 500 páginas que ele consegue fazer um resumo para você. Um processo, alguma coisa, até 500 páginas de graça o GPT faz para você, ok? No DeepSeek, você pode mandar um arquivo em PDF de até 2.000 páginas. Então você sai de 500 para 2.000 páginas, tá? Gente, não é valor certo, porque assim, eu fiz, mas o certo é entrar lá e dar uma olhada, tá bom? Pode ser que tenha mudado essa numeração. O Gemini, eu sei que o Gemini, o gratuito, ele também tem limitação. Eu atualmente uso o Gemini pago, é o Gemini Pro, entendeu? Então assim, eu falo por experiência de já ter conseguido colocar um processo praticamente inteiro de umas 1.200 páginas dentro do Gemini, e eu pedi para o Gemini fazer uma análise processual daquele processo. Quando a gente fala processo, para delinear o que ele te entregou, o que você colocou lá, o que tinha dentro do processo já? Então, petição inicial? Como era um processo cível que não era de segredo de justiça, tá? Eu peguei o processo inteiro, na íntegra, fiz o download na íntegra que tinha lá dentro do processo. Petição inicial, manifestação, ou melhor, petição inicial, contestação, manifestação, a contestação, aí tem os atos antes do saneamento do processo, né? Houveram lá agravos de instrumentos dentro do processo, perfeito, né? Requerimento de provas, justificativas, documentos, laudos, testemunho, tudo? Tudo estava lá, tudo, menos testemunha, porque foi feita uma audiência, mas não teve colheita de testemunha. Foi, como é um processo de direito civil, então assim, era mais documentação, não tinha muita coisa para discutir em audiência, né? Enfim, e aí chegou na fase de alegações finais. Né, na fase de alegações finais. Então, antes de eu fazer as minhas alegações finais, eu pedi para a Gemini, olha, eu quero um estudo aprofundado, isso é prompt, vamos falar de prompt, tá? Por quê? Porque toda inteligência artificial é uma conversa que você inicia com ela e você dá comandos. Tá, a Gemini, você usou a Gemini. Então, só para esclarecer, você estava na versão paga ou na versão gratuita da Gemini? Eu já paguei. Já estava na versão paga. Já na versão paga. Já na versão paga. Já na versão paga, porque eu sabia que o gratuito ela seria muito limitada. E uma outra coisa que eu também, estudando a questão da inteligência artificial que eu vi, é que a Gemini gratuita, ela não grava livros. Ela não grava livros, você não tem um banco de dados, ela não consegue gravar, porque de forma gratuita você não tem. No Pro tem. Então, eu já paguei, hoje eu pago R$93 do Gemini, né? Ela me dá, além do Gemini, a inteligência artificial Pro, ela me dá um espaço dentro do Google Drive, porque ela pertence ao Google, de 2 terabytes. Caramba, de armazenamento. De armazenamento. Você pode fazer sua nuvem lá. Exatamente. Então, assim, eu hoje pago o Google One para minha esposa, para ela ter as fotos dela e tal. Eu uso o Google One também, eu pago o Google One. É o mesmo valor. Só que se você tem o Google One e você não tem o Gemini... Google One, não, acho que eu pago o OneDrive. Tem o OneDrive também, né? Tem o OneDrive também, que é da Microsoft. OneDrive. Mas assim, o Google One, ele não te dá direito a Gemini. Você tem que cancelar o Google One e contratar a Gemini, que vem com ele. Entendeu? Ó a dica de ouro aí, ó. Porque é normal, os escritórios que todos usam nuvem, né? Não é possível, sim, né? Sim. Que confia na normas elementar. Dropbox, são todos Google One, né? Então, às vezes, vale a pena aí pegar o Gemini, fechar com a Gemini, né? E já usar os 2 TB para armazenamento dos dados do escritório. Porque 2 terabytes você pode usar tanto no Google Fotos como no Google Drive. Certo. Você tem 2 terabytes. Voltando lá. Você jogou seu processo de 1.200 páginas lá. Exatamente. E aí, assim, o prompt, que é o que faz o negócio
negócio funcionar de forma correta... O que é o prompt, doutor? Prompt são comandos, tá? Comandos que ficam gravados na memória dela, que você insere. Então, a gente tem que pensar assim. O Gemini é igualzinho o GPT, tá? Como que é? Você inicia uma conversa lá. Ele sempre começa com uma conversa. Certo. Nessa conversa, quando é o Pro, o que você fala dentro dessa conversa, ele guarda lá a memória das conversas que você tem dentro daquela conversinha, ok? Então, toda vez que você inicia o Gemini ou o GPT, vai estar lá o histórico de conversas, ok? Tanto é que no Pro você pode renomear essas conversinhas e o que acontece? Você pode ter várias conversas dentro do Gemini e você consegue personalizar cada conversa um assistente. Nós estamos falando de aplicar o Gemini para o jurídico, né? Gemini ou GPT, tanto faz. Então, assim, cada conversa você pode personalizar o Gemini para ser, por exemplo, um assistente jurídico civil, assistente jurídico criminal, assistente jurídico trabalhista. Cada conversa. E ele vai ficar gravado lá. O que acontece? Naquela conversa que você abre, que você dá uma personalidade para aquela conversinha. Olha, Gemini, grave como diretriz que você é uma assistente jurídica civil especializada em direito civil e processo civil. Ela, ok, gravei, eu sou tua assistente jurídica civil. Pronto, ela sabe que ela é assistente jurídico civil. Se você fizer isso numa outra conversa, falando, olha, Gemini, você é uma assistente jurídica criminal, especializada em direito penal e processo penal com 18 anos de experiência, pós-graduada, ttt. Ela vai guardar lá na memória dela que é aquela outra conversa, ela foi personalizada para ser tua assistente jurídica criminal, ok? Então, assim, como eu sou civil, só faço civil, a minha assistente é civil. Qual é o segredo do negócio? Dentro de cada conversa que você vai personalizar ela vai ter uma personalidade, tá? Até o jeito de ela conversar com você vai ser diferente com um dos outros. Faça alimentação de livro, de doutrina, né? O livro de doutrina, lógico, legislação, tá? E leve também julgados de súmulas da tua área dentro daquela conversa. Então, a minha inteligência artificial, que ela é minha assistente jurídica civil, eu já entrei no site do Planalto, coloquei lá Código Civil, eu coloco... Pegou só o link? Não. Tem que ser inteiro, tem que ser em PDF. Ela não lê... Você entra, pega o Código Civil, baixa ele em PDF. Exato. Deixa eu ensinar como é que faz para você baixar, para você colocar lá. Você vai acessar o site do Planalto, por exemplo, o Código Civil, tá lá, o Código Civil inteiro tá lá na tua página, certo? Dá um Ctrl+P para imprimir. E salva como PDF. Certo. Salvou em PDF, você tem a legislação ali atualizada naquela data, guardada no teu computador. Perfeito. Entra lá no Código de Processo Civil, faz a mesma coisa, salva como PDF, vai guardando. Procura livros em PDF que seja da área da tua atuação. Então, na minha área, por exemplo, eu pego manuais de direito civil, manuais de direito de processo civil, eu pego leis específicas de sei lá, direito de locação, sabe? Direito do consumidor. Eu pego todos esses livros, eu coloco numa pasta dentro do meu computador. Certo. E aí, o que eu vou fazendo? Eu vou colocando de pouquinho em pouquinho para não estressar a Gemini, tá? Não estressa a Gemini, não estressa. Aí eu, tipo assim, qual é o comando, o prompt? Eu jogo a legislação. Olha, Gemini, guarde na nossa... eu uso um termo que... Caramba, como é que é? Eu falo para você, Gemini, guarde no nosso banco de dados essa legislação para ser utilizada e consultada quando nós formos fazer petição inicial, contestações e recursos. Então, a lei a ser utilizada e consultada deverá ser o PDF que está no nosso banco de dados. Exatamente nessa terminologia, o comando do prompt. Então, assim, eu coloco assim, guarde no nosso banco de dados a lei. Guarde no nosso banco de dados esse livro para ser consultado futuramente. Guarde as súmulas do STJ para serem utilizadas como fonte de conhecimento. Guarda aí, vai guardando. Aí ela vai guardando tudo, ela grava, entendeu? Aí você vai colocando lá tudo certinho. Tem alguns comandos específicos
que eu não falei aqui, falei meio por cima, mas um dos comandos específicos que é interessante você colocar é como diretriz, é que ela não pode buscar informações fora daquele ambiente. Da janela de conversa de vocês. Ela não é um comando pode, proibitivo. exatamente, ela não pode inventar legislação, ela não pode inventar jurisprudência, ela não pode parafrasear lei e nem doutrina. Uhum. Se for fazer citação de lei ou doutrina dentro da petição, tem que ser na íntegra, sem paráfrase. Uhum. Não pode parafrasear nenhum tipo de citação. Voltando aqui ao nosso contexto, você colocou os autos aqui, 1.200 páginas, qual que foi o retorno que te deu? Qual que foi o comando que você deu? Pra ele fazer o quê? Então, mas antes de dar esse comando, eu dei tudo isso que eu falei pra você antes, porque primeiro você tem que alimentar de informações a inteligência artificial. Não é simplesmente abrir ela do jeito que jogar tá, lá, enquanto e jogar não. e pedir. Não, você tem que, Exato. você tem que alimentar ela. Você tem que fazer um banco de dados. Exato. Tem que alimentar com dados e colocar algumas regras no jogo. Tá? Então, primeiro você coloca as regras do jogo. Proibitivos, comando limitativos. Exatamente. Então, você vai ter um pouco de segurança de quando ela fizer um serviço para você, de que ela está se limitando a analisar aquele documento, sem inventar nada. Não pode inventar. É proibido invenção, tá? E parafrasear. Aí, vamos para esse caso de um processo de 1.200 páginas. Ela já é treinada, né? Ela já é personalizada para aquilo que você quer. Você joga lá, ela sabe que ela é uma assistente jurídica cível. Porque você já tinha dado o comando e tá gravado o prompt lá. Então você vai falar, olha, preciso que você analise, é um prompt. Então o prompt qual que é? Gemini, preciso que você analise o processo em anexo, tá? Me trazendo um relatório completo com um resumo de petição inicial, você escreve com petição inicial, contestação, manifestação à contestação, agravos de instrumentos, incluindo as petições de propositura do agravo de instrumento com o resumo da tese utilizada, o acórdão, eu quero um resumo do acórdão também, e das principais peças e andamentos do processo. Me traga um resumo de tudo. Ela me traz. Ela vai me trazer. E aí, ali, ela vai me trazer umas 4, 5 laudas. Tá? É um processo de 1.200 páginas, tá? Então, vai me trazer umas 4, 5 laudas. Dentro do que ela me traz, ela pode, por exemplo, ter passado por cima da manifestação à contestação. Entendi. Né? Vamos supor que você apresentou lá, tem a contestação, tem a manifestação à contestação, e ela não apresentou. Aí você corrige ela, fala assim, olha, Gemini, você esqueceu da manifestação à contestação, que está as folhas tais. Eu quero que você acrescente nesse relatório que você deixou de fazer. Ela vai me dar, olha, me desculpe, estou acrescentando, estou corrigindo, estou apresentando o resumo. Que isso não tal. se repita, Gemini. Então, é muito legal porque assim, você tem uma assistente, né? Você tem uma assistente, eu costumo tratá-la como uma assistente mesmo. Quando eu inicio uma conversa com ela, eu sempre começo assim, boa tarde, Gemini, ou bom dia, né? Bom dia, Gemini, boa tarde, Gemini. Você está pronto para um novo trabalho? Eu espero ela pensar e falar, estou pronta, o que você está precisando? Eu espero ela dar esse start, eu já não dou um serviço para ela começar sem eu dar esse start, entendeu? Porque ela sabe que isso é quando eu começo ela, né? Eu esqueci de falar que toda vez que eu termino o serviço, eu sempre falo assim, Gemini, bom trabalho, ficou bom o que você fez, amanhã a gente dá início a um novo trabalho. Ela, fico feliz de ter gostado do trabalho e tal, então até amanhã. Por que é importante você dar esse ponto final e esse início? Para não ficar aberta a janela de conversa. Porque como é uma conversa infinita, que você vai só falar de direito civil ali dentro, ela tem que entender que ela encerrou aquele trabalho. Entendi. Para quando você chamá-la novamente, ela vai começar um outro trabalho e vai esquecer. Não é que ela esquece, ela sabe que aquele trabalho anterior terminou. Tanto é que, vamos supor, como é cível, eu já utilizo ela já faz pelo menos uns 40 dias, né? Então, fiz bastante coisa lá dentro. Então, vamos supor que, do nada, eu quero trazer a memória dela. Gemini, lembra de uma ação de despejo que nós montamos contra fulano de tal? Eu preciso dessa petição, contudo, eu quero que você acrescente nessa petição que você fez lá atrás, matéria de direito constitucional. Ela vai trazer aquela petição que ela fez lá atrás e vai acrescentar matéria de direito constitucional. Caraca, que legal. Entendeu? Olha que legal que Caraca, que ela guarda tudo que ela faz. Ela guarda tudo que ela faz. Então, hoje,
O advogado que fala, cara, inteligência artificial não é para mim, putz, eu acho que você tem que repensar. Tem que repensar. Eu confesso que eu estou ainda, vamos assim dizer, porque eu ainda não fiz adaptações em relação à inteligência artificial, resistente, por causa disso que eu já te falei aí. Sim, né? lógico. Por causa desse meu ponto de vista, né? Mas o que eu tenho visto é que chegou para ficar. Né? Cabe ao advogado dosar o uso dele, né? De forma inteligente, de forma coerente, não perder na sua essência como um técnico das ciências criminais, da ciência civil, ou as ciências do direito, e adaptar o escritório, tem que adaptar, tem que trazer isso para utilização, né? Doutor, eu uso eventualmente, o STF está usando inteligência artificial. Eu uso eventualmente, por exemplo, quando eu quero fazer uma notificação, né? Que eu dou o comando que eu preciso da notificação. Você precisa fazer alguma coisa administrativa, né? Isso, trabalho administrativo, notificação. Um contrato, uma notificação. Um contrato nunca usei, mas uma notificação. Você vai gostar. Entendeu? Um comunicado, uma abertura de alguma coisa, entendeu? Aí eu uso. Mas diretamente dentro dos processos da ciência criminal, da ciência do direito, eu ainda não usei. Sim. Né? Até porque eu não tenho essa habilidade que você tem, por exemplo, aí, de baixar livros dentro dela, né? De baixar, ter a ideia de baixar lá a lei de dentro do Planalto, que é a mais atualizada que nós temos, entendeu? É uma baita de uma ideia, um uso útil. Sim, com certeza, com certeza. Mas olha, eu vou te falar uma coisa. Serviços administrativos dentro do escritório, eu acho que a inteligência artificial ela tem que ser usada mesmo. Eu preciso fazer um contrato. Sem moderação. Sem moderação. Usa a IA. Preciso fazer um contrato. Faz lá. Eu preciso fazer uma revisão de um contrato que um cliente me mandou. Ok, o que o cliente mandou para você? Doutor, tem esse contrato, mas eu quero que ele seja adequado para isso, assado. Ou estou tendo problema com isso, assado. Sabe o que você faz? Joga aquele contrato em PDF dentro da inteligência artificial e você fala, Gemini, eu quero que você adeque, faça uma revisão a esse contrato, lembrando que nós somos advogados de fulano de tal, ok? Para você mostrar, você tem lado, você está desse lado daqui, ok? E eu quero que você revise todas as cláusulas desse contrato, adequando para a seguinte realidade. Olha, o meu cliente está tendo problema com isso assado, ele quer prevenir esses problemas nos futuros contratos. Eu quero cláusula que previna e que traga segurança jurídica dentro do contrato. Ela faz. Doutor, o que determina a qualidade do serviço da Gemini é o comando que você dá? É o prompt? Pós-edição também. O prompt ele vai te dar 80% do serviço, mas o serviço só vai ficar completo depois que ela te dá e você faz... Não, eu digo a qualidade do que ela te entrega. Óbvio que você tem que fazer o seu trabalho, de fazer uma formatação, fazer uma revisão. Mas assim, a qualidade do que a inteligência artificial te entrega, ele tá diretamente ligado ao prompt que você dá. Você tem uma Ferrari na mão. Tem uma Ferrari na mão. E você tem uma pista de Interlagos na tua mão. A Ferrari sozinha, que ela pode chegar a 300 km por hora, ela consegue fazer todas as curvas sozinha? Não. Não. O que ela precisa? De uma orientação e direção. Quem que dá orientação e direção para Gemini? Eu. Você. Então, você tem lá uma Ferrari, só que ela faz tudo que você mandar, do jeitinho que você quer. Só que pensa assim comigo. Eu penso que eu consigo fazer um bom contrato. Pode ter certeza que ela faz 10 vezes melhor que você. Por quê? Porque ela tem um português impecável, ela tem uma coordenação de verbos, advérbios, substantivos. Pasquale tá dentro dela. Meu amigo, não, é sério, é fora do comum. Tanto é que eu ensinei um dos meus sócios a trabalhar com a Gemini no criminal, eu expliquei para ele, olha, a Gemini vai te dar o básico, você vai pegar esse básico, vai jogar dentro do Word e você vai começar o teu trabalho. O teu trabalho é revisar a Gemini, tá? E fica a dica aqui. Qual é a dica? Quando a Gemini te der uma petição que você pediu para ela fazer, já estou falando de petição, tá? Não estou falando de relatório,
Falando de petição. Quando você pede pra Gemini, por exemplo, tô falando de Gemini porque eu trabalho com a Gemini, tá, gente? Isso pode ser estendido para outras IAs, tá bom? Quando você pede pra Gemini montar uma petição inicial, ela monta um esqueleto dentro dos fatos que você apresenta para ela, tudo ela monta bonitinho. Você pega essa petição lá no sistema da IA, joga dentro do Word, tá? Você acrescenta jurisprudência. Eu normalmente não deixo a jurisprudência para a IA fazer. Jurisprudência eu acrescento, eu pesquiso e eu coloco, ok? Citação doutrinária eu deixo com a Gemini, que ela faz muito bem. Porque você inseriu os livros no sistema dela. E eu falei para ela que não pode fazer paráfrase e nem inventar. Então, assim, os livros que eu alimentei, eu fico tranquilo, porque eu sei que se eu pegar os livros digitais que eu forneci para ela, e ela, inclusive, coloca a página que ela da tá citação. Usando. Legal. Então, assim, eu confiro, tá tudo certinho, tá? Nesse ponto de vista de citação doutrinária, dá para você acreditar. Na jurisprudência, você pede para ela, Gemini, dentro da petição, eu quero que você deixe um espaço dedicado para citações de jurisprudências. Lembrando que as jurisprudências serão citadas por mim. Não quero que você cite nenhuma jurisprudência, a não ser que exista alguma súmula que eu te apresentei em PDF. Qual é a súmula? Eu entro no site do Tribunal de Justiça de São Paulo, eu pego todas as súmulas. Olha a dica de ouro. Dicas de ouro. Exato. Eu pego as súmulas do TJSP. Entro no STJ. Eu faço download de todas as súmulas do STJ. Entro no STF, pego em PDF, tem lá, disponível. É público. Eu pego lá as súmulas atualizadas do STF e jogo para a Gemini e falo, Gemini, quando for possível, eu quero que você sempre faça citação das súmulas e eu quero que você verifique o caso apresentado, se ela se enquadra dentro de alguma súmula e me indique. Porque às vezes você vai advogar de um caso... Você não lembra de tudo, imagina. Às vezes você tá num caso lá que é simulado. Cara, é indiscutível. Você vai falar para excelência, STJ, STF, sobre a matéria discutida, já tem entendimento sedimentado assim assado. E a própria Gemini já dá lá a súmula, entendeu? Agora, a jurisprudência, ela não coloca. Pelo menos na minha, tá treinada a não colocar, entendeu? Cara, é infinito. Mas ela tá treinada porque você não quer, é você que quer inserir, né? Eu que quero inserir. Se você quiser dá. que ela... Ó, eu tô estudando, né, inteligência artificial. Quem sou eu aqui para falar que eu sou um grande conhecedor de inteligência artificial? Como o doutor mesmo disse no começo do podcast, eu sou um cara autodidata. Quando eu quero, corro atrás e faz. Eu estou estudando inteligência artificial, faço parte de alguns grupos, algumas comunidades de inteligência artificial aplicada exclusivamente à advocacia, tá? E lá eu vi que dá para fazer pesquisas de jurisprudência dentro da IA. Existe um prompt pronto, que é uma linha de comando para a inteligência artificial, o qual ela entra dentro do site do Jus Brasil, do site do Tribunal de Justiça de São Paulo, do STJ e STF. Ela faz pesquisas de jurisprudência e traz para você. A Gemini ou qualquer uma delas. GPT. Qualquer uma delas. É só você inserir o prompt, que é o comando. Eu não sei porque é um comando gigantesco. Eu simplesmente, lá na comunidade que eu faço parte, eu peguei aquele prompt, Ctrl+C e Ctrl+V dentro da minha Gemini. Certo. Mas eu não joguei esse prompt dentro daquela conversa que ela é minha assistente. Eu abri uma nova conversa, ela zero. E quando você abre uma conversa do zero, ela não tá treinada. Certo. Tá zeradinha. Então, nessa conversa nova, você joga esse prompt, ela passa a ser uma ferramenta de pesquisa de jurisprudência. Perfeito. E ela traz para você, por exemplo, olha, eu quero pesquisar, por exemplo, divórcio não, vamos falar assim, de despejo, despejo para uso próprio, por exemplo. Eu quero jurisprudências de despejo para uso próprio. Ela vai me trazer jurisprudência de São Paulo, de todos os lugares. Você pode limitar. Olha, quero jurisprudência só do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Sensacional, doutor. Cara, ela traz um relatório. Sensacional. Ela traz os números do processo e traz as emendas. Entendeu? É muito louco Encurta o trabalho do advogado, né? Porque é o que seria buscar e teria mais trabalho, né? Só que o trabalho que você tem é conferir as informações.
Conferir a citação. Eu nunca confio e ninguém deve confiar 100% nas inteligências artificiais. Que é os 20% do trabalho do advogado. Exatamente. Né? Depois pronto, que é conferir a Exatamente. letra da lei, se ela citou a lei correta, Exato. conferir o que ela inseriu ali de citação. Mas é uma mão na roda, doutor. Eu acredito que sim. Que a IA ela veio para ajudar e muito, tá? O meu maior medo não é nós que somos advogados há uma longa data, né? Eu tenho 18 anos de advocacia. O meu medo é os jovens. Principalmente os estudantes. Porque se você não escreve uma petição do zero, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, sabe? Qualificação dos fatos, do direito, do pedido, valor da causa. Ter noção de como é peticionar e você ficar refém da inteligência artificial, você nunca vai ser um advogado de verdade. Entendeu? O meu medo é o jovem que está lá na faculdade, ao invés de ele começar a montar as peças, ficar usando a inteligência artificial. Entendeu? Esse é o meu maior medo. Não da gente, doutor, mas da emburrecimento da advocacia. Eu já te fiz o convite, né? Você já aceitou, então quero tornar público aqui que a Abracrim Regional Bragança Paulista vai fazer uma oficina de uso e aplicação da IA, né? No qual o doutor vai fazer para a gente lá, vai conduzir a oficina para ensinar a advocacia como utilizar a inteligência artificial no seu dia a dia. Então lá nós vamos fazer uma oficina, a ideia é começar e acabar no dia. Sim, sim. E lá o advogado aprender a dar os comandos corretos, a dar aos prompts, né? Você falou que vai ceder aos prompts que você foi criando ao longo desse uso seu da IA, né? Eu sugiro que a gente crie uma comunidade. Uma comunidade virtual para troca de prompts. Troca de prompts. Eu tenho meus prompts, eu forneço para aquela comunidade que está ali dentro, e você, por exemplo, eu tenho meus prompts também. Traz os prompts. Então assim, é uma troca de prompts. Uhum. O que você usa? Olha, esse comando aqui, ele vai servir para direcionar a IA para fazer tal operação. Exato. Hoje eu tenho um compêndio de prompts que eu criei, que eu personalizei para mim, de aproximadamente uns 50 prompts. Aí você fala, pô, mas e aí? Você copiou de algum lugar? Cara, eu garanto para você que 90% eu fiz para mim. 90% pra personalizar o uso da IA de forma com a sua seu jeito arrojado de advogar. Meu jeito de ser. Sabe, porque olha só, se você quer uma IA de alta performance, você consegue ter uma IA de alta performance. Uhum. Você quer ter de média performance? Você tem. Ou então um advogado iniciante, você também consegue configurar para ela ser um advogado iniciante. Uhum. Entendeu? Então assim, o que eu penso, tá? Não adianta eu, um advogado com 18 anos de carreira, eu tenho várias pós-graduações, tenho tudo. Eu tenho o meu jeito de escrever, eu tenho o meu jeito de pensar, eu tenho o meu jeito da lógica. A minha lógica dentro da minha cabeça é diferente de um advogado de 30 anos. Doutor, excelente ideia. Falando em lógica, é possível pegar, tipo, umas 15 petições que você fez na unha antes da existência da inteligência, jogar dentro, ou seja, baixar no seu banco de dados da IA e falar, IA, esse é minha metodologia de trabalho, minha personalização. Sim. Eu quero que a partir de agora as petições que você faça siga essa linha de lógica ou raciocínio para produzir as peças. Digo mais. Para manter o meu estilo. E digo mais, eu quero que a escrita seja no mesmo perfil da minha escrita. Sabe por quê? Porque a IA, ela escreve muito bonito. Uhum. E de repente, se você for pegar as tuas últimas 10 petições e você comparar o modelo de escrita da IA com as tuas petições, você fala, putz, eu era burro. Desculpa o palavreado. Mas você olha assim, meu Deus, eu não escrevia com esse português tão... cristalino, bem aplicado. Porque você lê o texto da IA, cara, é um texto que flui. É um texto que não é com massivo. Com aquelas palavras jurídicas que ficam chatas, sabe? É configuração também, tá? Uhum. Porque uma das configurações que a gente coloca como diretriz da IA, no meu ponto de vista, pro meu estilo de escrita, é evitar o uso de jargões. Jurídicos. Evitar o uso. Por quê?
Porque se deixar, meu amigo, ela fica falando em latim. Isso que eu ia perguntar, ela traz o latim para as petições? Se você deixar, sim. Se você deixar, sim. Então, assim... Você dá um comando tipo, eu quero que você use moderadamente o latim nas petições. Pode ser. Se você já tem o costume de fazer citações em latim, você pede para ela colocar, tá? Porque, assim, ela é livre até o momento de você começar a colocar regras nela. Então, eu já coloquei lá jargão... comandos não limitativos, quero. Comandos negativos. Exatamente, porque ela é livre, ela faz o que ela quiser. Entendeu? Entendi. Ela é igual aqueles cavalos no deserto dos Estados Unidos, assim, ó. Solto. Ela é solta. Se você não colocar limites, ela faz o que ela quiser. Então vai colocando limites. Coisas que eu não gosto que a IA faça para mim. É limitador também. O uso de negrito. Cara, aonde quer que você for mexer, Gemini, DeepSeek, o GPT, qualquer uma inteligência artificial, além daquelas que eu não falei aqui, quando você pede para fazer um texto, vai ter muito negrito. E quando você olha um texto com muito negrito... É característico. É característico de IA, tá? Então, para você descaracterizar, você pede para a IA, não use o negrito. Só use se for essencialmente, né? Se for essencial, não tiver outra opção. Mas não use negrito e guarde isso como diretriz. Ela guarda na memória dela que ela não vai usar aquilo para mais nada. Mas não use em ocasião nenhuma mais? Se eu coloquei como diretriz, não. Algumas... Aí é a sua correção, é os 20% do advogado, né? É a hora que você vai formatar, opa, isso aqui é legal destacar. Aí eu vejo o que dá para destacar, eu destaco. Tá. E inclusive quando eu destaco, eu coloco grifo nossos, aquele que a gente vê em algumas citações. Grifos nossos, tal, né, em terceira pessoa. Então assim, os 20% fica por nossa conta. Dica para os advogados que usam IA. Não deixe 100% o serviço só dela. Tudo que IA fizer, você deve, por compromisso ético e moral, fazer a revisão. Faça a revisão e não tenha dó de deletar, tá? Porque às vezes a IA, ela te traz pontos de forma às vezes genérica, depende muito do prompt que você vai dar para ela. Se você der um prompt genérico, ela vai te dar uma petição genérica. Se você der um prompt para ela, inclusive, olha, eu quero que use a tese de defesa tal. Quero que use essas teses de defesa. Ela vai fazer a petição utilizando as teses de defesa que você mandou fazer, ok? Então, quanto mais apertado, assim, quanto mais fechado for o prompt para não dar liberdade para ela vai te entregar aquilo que você quer. Agora, vamos supor, você apresenta lá um inquérito policial e a denúncia. Gemini, faça para mim a defesa preliminar. Sem falar qual é a tese, sem falar nada. Só você tem que falar para quem que você advoga. Eu advogo para fulano de tal. Faça para mim a defesa preliminar. Ela vai te entregar uma defesa preliminar. Perfeito. Genericamente. Ela não vai levar, assim, coisas específicas. Agora, vamos supor, olha, eu quero que você, dentro da defesa preliminar, alegue legitimidade de parte, sei lá. Eu não sou criminalista, não sei falar, né? Mas vamos supor, você tem uma tese de defesa. Ela vai cair em cima da tese de defesa. Vai bater. Vai bater lá. Sensacional. Entendeu? Então, não deixe a IA fazer coisas genéricas, doutor, a não ser que você não saiba nada. Sim, a gente vai ter que partir pro nosso encerramento, porque eu já tô com fome já, doutor. Sexta-feira de tarde hoje. Eu tô de jejum. Mas uma pergunta, uma dúvida. Se eu trouxer, por exemplo, baixar na Gemini vamos dar um exemplo, uma investigação. Tá. Um inquérito policial até o relatório final, né? E falar, Gemini, eu quero que você analise esse relatório, esse inquérito policial e aponte qual o risco, qual o grau de, por exemplo, de uma condenação. Ela faz esse trabalho com base na lei? Faz. Primeiro, você sempre tem que lembrar que você alimentou ela com livros, com doutrina, da área que você atua. Com a lei que você atua, né? Específico aquele ponto lá e aquele crime que está sendo tratado, ok? Certo. O que você tem que dar para a Gemini? Eu estou dando para você um inquérito policial, vamos supor que tem lá 500 folhas. E você vai dar um alvo para ela. Olha, o nosso alvo dentro desse inquérito policial é fulano de tal. Eu quero que você me diga como que a polícia chegou nessa pessoa,
o que foi investigado em relação a essa pessoa, porque às vezes você tem um inquérito, tem vários réus. Você tem que dar um alvo. Quem é a pessoa. Você quer que dá um alvo. Foque. O nosso objeto nesse estudo, sempre chama de estudo. O nosso objeto desse estudo é fulano de tal. Uhum. Eu quero que você me traga tudo a respeito de fulano de tal dentro das páginas desse documento que estou te entregando. Me traga um resumo, me traga um relatório. Pede um relatório, ela vai te dar um relatório. E aí, meu amigo, você vai modelando. Por exemplo, ela trouxe um relatório. Você fala, olha, mas Gemini, você não me trouxe a questão da investigação assim assado, de folhas tais, por exemplo. De folhas tais às folhas tais, por isso que o advogado tem que estar lá e ler e fazer o papel dele, né? Então, olha, de folhas a tais folhas, eu percebi que no teu relatório você não trouxe nada a respeito. Você pulou essas folhas, me traga mais elementos sobre essas folhas. Ela sempre é assim, ela é muito educada, né? Me desculpe. Realmente eu errei. Que isso não se repita, Gemini. Não trata ela assim, coitada, ela é assistente. Ela só faz aquilo que você manda. Se você não dá os comandos corretos, ou se for um comando muito genérico, ela vai fazer o que ela quiser, né? O jumento não é ela, né? Você que não deu o comando certo. Deu o comando muito genérico. Aí você pede para ela, então, olha, eu quero que você revise o que você me entregou e faça uma reanálise das folhas tais e tais do inquérito que não está nesse relatório, que eu entendo que é muito importante. Ela vai pedir desculpa, ela vai fazer uma reanálise do inquérito policial, principalmente nas folhas que você indicou, e aí ela vai acrescentar naquele relatório que ela já te apresentou, ela vai acrescentando lá o que faltou. Exato. Entendeu? Então você vai vendo ela acrescentando de forma automática os tópicos que ela deixou passar, entendeu? E fica muito bom. Bem, é isso. Acho que a nossa conversa foi uma conversa... Pessoal, esse podcast foi muito top. Foi falando sobre inteligência artificial aplicada à advocacia, tá? A inteligência, ela está aí, ela veio para ficar. Cabe a cada um de nós aí fazer o uso inteligente, uso moderado, né? E aumentar a qualidade do seu trabalho, do seu escritório, diminuir o seu tempo, né? Sim. De trabalho, porque é isso que ela vai fazer com a gente. E eu tenho escutado aí bastante colegas aí que são referências no mundo do direito, pessoas aí que têm notoriedade de nível nacional, que quem não utilizar a inteligência artificial vai ficar para trás. E assim, confesso que foi um dos motivos pelo qual me fez começar a ceder. Você entendeu? São pessoas que já estão no mercado há mais de 30 anos, pessoas que são referências, fazendo constantes vídeos. Eu vou falar para você, a OAB São Paulo, a seccional, ela está com oficinas de inteligência artificial rodando o estado de São Paulo. Olha pra você ver. A OAB, tá? Então, o que você tem dito, o que você falou agora, é real. Ou você aprende a usar, é uma ferramenta, tá? Ela não vai substituir advogado. Ou você aprende a utilizar essa ferramenta, você se moderniza para acompanhar o que está sendo utilizado. Ou a sua advocacia vai ficar demodê. Vai ficar para trás. Porque assim, nós não estamos falando da aplicação da inteligência artificial só para o advogado. Juízes utilizam. Tribunais utilizam. O STF tem uma inteligência artificial própria dela, entendeu? Tanto é que está tendo um evento lá em Portugal, né, que os ministros estão lá do STF. É o Fórum de Portugal, eu vi. Isso, e eles estão discutindo, tem lá discussões sobre IA, entendeu? E há pessoas que convergem e tem pessoas que divergem sobre a utilização da IA. Mas é aquilo que eu sempre falo, de forma moderada, vai longe. E a tendência é realmente utilizar essa ferramenta no dia a dia. Beleza? Isso aí. Doutor, muito bom o papo, hein? Sensacional, muito aprendizado, boas dicas aí. E a gente vai fazer a nossa oficina de IA. Inicialmente, acho que a gente vai começar lá com o pessoal da Bracrim, os dos criminalistas, ver que vamos fazer lá com calma quem quer participar da nossa oficina para aprender, para ter mais intimidade com a ferramenta. Já te convidei, você já aceitou, você vai ser o nosso orientador nessa oficina. Na verdade, você é um dos integrantes, porque
Não sou mestre nós vamos trocar conhecimento lá. E Isso, assim, de repente, da magnitude que isso vai alcançar, se a gente tiver tempo hábil, a gente pode estender isso aí aos outros demais colegas, advogados aí, com certeza. estudantes, né? Vai muito da demanda. Com certeza. Tá bom, doutor? Obrigado. Foi muito Eu boa essa agradeço. conversa, viu? É nóis, tamo junto. Muito bom. É isso aí. E agradecer você que ficou até aqui. Falei pra você que esse podcast ia ser um podcast muito bom e interessante para a advocacia. Olha, se você ainda não nos segue no YouTube, começa a nos seguir, dá aquele likezinho e manda o link desse vídeo para outros colegas que tenham interesse de entender como que funciona mais ou menos aí a inteligência artificial. Isso aqui não é um podcast que contemplou tudo sobre inteligência artificial, mas trouxe uma introdução da matéria. Tá joia, gente? Um grande abraço e até a próxima. Até mais, pessoal.